Fala galera, eu sou o professor Reginaldo Filho, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje é uma aula introdutória sobre teoria dos conjuntos, assunto muito importante para você que está no primeiro ano do ensino médio ou vai fazer vestibular. Desde já, meu muito obrigado a você pela sua boa ação do dia, que é clicar no gostei, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, compartilhar esse vídeo com toda a sua galera e deixar aqui embaixo o seu comentário. Tudo isso é muito importante para mim como produtor de conteúdo aqui no YouTube, porque ajuda o canal a crescer e a se fortalecer cada vez mais aqui na plataforma, coisa que é muito difícil para um canal voltado para matemática. Se você já é da casa, já é um inscrito aqui do canal, eu te convido a me seguir nas redes sociais que aparecem aqui no canto da sua tela. Por lá eu posto com maior frequência, são conteúdos exclusivos e a gente interage mais de perto. Dito isso, bora falar sobre teoria dos conjuntos, que é um tema matemático que essencialmente se refere aos conceitos de conjunto e elemento. Inicialmente é válido dizer que esses termos não possuem definições formais dentro da matemática. Diante disso, eu poderia dizer que um conjunto basicamente é tudo aquilo que nos dá a ideia de grupo. Então, um grupo de pessoas, objetos ou quaisquer coisas, eu poderia dizer que é um conjunto. Entenda então conjunto como tudo aquilo atrelado à ideia de grupo. Um conjunto, por sua vez, é formado por elementos. Eu poderia dizer que um elemento é cada integrante de um conjunto, cada integrante de um grupo. Então eu posso trazer como exemplos o conjunto dos dias da semana. Uma semana tem 7 dias, então isso aqui seria um conjunto com 7 elementos. Um conjunto dos jogadores de futebol de um time. Via de regra, um time de futebol tem 23 jogadores. Então eu poderia dizer que isso aqui é um conjunto com 23 elementos. Por fim, eu poderia falar do conjunto dos estados do Brasil. O Brasil tem 26 estados, então esse aqui seria um conjunto de 26 elementos. Dada então essa diferenciação entre conjunto e elemento, vamos falar das formas de representação de um conjunto. Basicamente, elas são 3. A primeira delas é representação tabular, em alguns livros também chamada de representação por extensão. Vou tomar aqui como exemplo o conjunto C. Por sinal, é algo muito comum identificar um conjunto com uma letra maiúscula, como eu fiz aqui identificando esse cara com a letra C. Note que os elementos desse conjunto são os números naturais de 0 a 9. Mas o fato aqui é que essa representação que você vê em destaque se chama representação tabular. Ela consiste em que os elementos de um conjunto sejam escritos entre chaves e separados uns dos outros por ponto e vírgula. Essa separação que eu fiz aqui por ponto e vírgula também pode ser feita por vírgula. Eu pessoalmente prefiro sempre usar o ponto e vírgula, em decorrência de situações em que eu posso ter um número decimal como elemento do conjunto. Como por exemplo aqui eu vou ter o conjunto D. Note que o número 8,5 é um elemento desse conjunto. Nota aí que eu separei os elementos desse conjunto por ponto e vírgula. Imagina se eu uso vírgula para separar as coisas aqui. Nós tenderíamos a confundir esse 8,5 com dois elementos distintos, 8 e 5. É por isso então que eu sempre prefiro separar os elementos com ponto e vírgula. Mas se você vê com vírgula também não está errado. A segunda forma de se representar um conjunto é o diagrama de Venn. Essa forma consiste em que a gente escreva os elementos do conjunto no espaço interno de uma figura geométrica. Figura geométrica essa de livre escolha. Eu escolhi aqui esse corpo meio que circular na cor azul. Veja que é o mesmo conjunto C, cujos seus elementos são os números naturais de 0 a 9. Veja que está todo mundo escrito aí no espaço interno dessa figura. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso aqui é o diagrama de Venn. Ele é muito usado quando a teoria dos conjuntos nos serve de ferramenta para resolver situações problemas. Se liga nisso aí porque a gente vai ver bastante. A terceira e última forma da gente representar um conjunto é por compreensão. Nota aqui o mesmo conjunto C representado por compreensão. Nós vamos usar também o sinal de chaves, como você está vendo aqui, só que no interior desse sinal nós não vamos escrever os elementos. Nós vamos escrever uma característica comum a todos eles. Característica essa que deve ser suficiente para nos fazer concluir com exatidão quantos e quais são os elementos desse conjunto. Antes de tudo, não se assuste com esse X, tá? Ele representa qualquer um elemento do conjunto C. Essa barra aí destacada em vermelho, levemente inclinada à direita, significa tal que. Então,
Tudo isso aí significa x, que é qualquer um elemento do conjunto C, tal que esse x deve ser um número natural de um algarismo. Essa é a característica comum a todos os elementos do conjunto C. Então, o 0 pode ser elemento desse conjunto, porque ele tem essa característica. O 1 também pode, o 2 também, todos os números naturais até chegar em 9. Depois do 9, nós temos o 10. Veja que ele já não se enquadra nessa característica de número natural com apenas um algarismo. Então, ele não pode ser elemento do nosso conjunto C. Note que por essa característica nós somos capazes de concluir quantos e quais são os elementos do conjunto C de forma correta. Bora fazer 2 exercícios de aplicação para que a gente coloque em prática tudo que já foi aprendido até agora. Vamos! Escreva os conjuntos abaixo nas formas tabular e de diagrama de Venn. Letra A, nós temos aqui o conjunto E. Cada elemento do conjunto E, expresso aqui pela letra X, é dado tal que esse elemento deve ser um número par, maior ou igual a 10 e menor que 20. Bora aqui então escrever o conjunto E em sua forma tabular. Conjunto E, abre chaves. Ele deve ser um número par. Antes de tudo, menor ou igual a 10. Pode ser igual a 10. 10 é par, então já é o nosso primeiro elemento aqui. Número par maior que 10. 12, 14, 16, 18. O próximo número par depois de 18 é 20. Só que um elemento do conjunto E não pode ser igual a 20. Está aqui escrito que deve ser menor que 20. Então, o conjunto E é formado pelos elementos 10, 12, 14, 16 e 18. Já está aqui escrito na forma tabular. Bora agora escrever esse cara aqui por diagrama de Venn. Vamos escrever os elementos do conjunto E dentro de uma figura geométrica. A figura que eu escolhi foi uma circunferência. Vamos colocar aqui a letra maiúscula que representa o conjunto e dentro dessa figura geométrica os elementos 10, 12, 14, 16 e 18. Está aqui o nosso conjunto E representado por diagrama de Venn. Letra B, nós temos aqui agora o conjunto R. Cada um elemento do conjunto R é representado pela letra Y. Nós temos aqui Y tal que esse Y deve ser um número ímpar. Cada um elemento do conjunto R deve ser um número ímpar. Número ímpar esse que deve ser maior que 20 e menor que 30. Então, bora escrever aqui o conjunto R, números ímpares, maiores que 20 e menores que 30. São eles 21, 23, 25, 27 e 29. Tá aqui todos os elementos do conjunto R. Bora agora escrever esse cara por diagrama de Venn. Eu vou novamente desenhar uma circunferência, colocar aqui a letra R. No espaço interno dessa circunferência, eu vou escrever os números 21, 23, 25, 27 e 29. Está aqui o conjunto R representado na sua forma tabular e por diagrama de Venn. Vejamos aqui agora alguns conceitos importantes dentro da teoria dos conjuntos. Igualdade de conjuntos. Quando que dois conjuntos eles são iguais? A resposta é quando eles são possuidores dos mesmos elementos. Exemplo, conjunto A. Os seus elementos são 1 e 2. Conjunto B. Os seus elementos são 2 e 1. O conjunto A é igual ao conjunto B. Professor, mas no conjunto B, o 2 vem primeiro e o 1 vem depois. Não importa. O conjunto A e o conjunto B são possuidores dos mesmos elementos, 1 e 2. Não importa a ordem a qual eles se apresentem. Eu vou mais longe ainda. O conjunto Z é igual ao conjunto B, também é igual ao conjunto A. Mas, professor, no conjunto Z, o número 1 aparece por 3 vezes. O 2 aparece 6 vezes.
Não importa, o conjunto Z é possuidor apenas dos elementos 1 e 2, logo ele é igual ao conjunto A e igual ao conjunto B. Pode-se então concluir essa etapa afirmando que o conjunto A é igual ao conjunto B, ambos iguais ao conjunto Z. Outro conceito importante é o de conjunto unitário. É aquele conjunto que possui um único elemento. Por exemplo, o conjunto A, o seu único elemento aqui é 3. O conjunto B, o seu único elemento aqui é 5. Mas aí você vai dizer, professor, tu disse no início da aula que conjunto é tudo aquilo que nos dá a ideia de grupo. Como é que existe um grupo de um só elemento? E isso é verdade. Por isso que eu também disse que os termos conjunto e elemento não possuem definições formais. Para facilitar sua compreensão, continue entendendo o conjunto como tudo aquilo atrelado à ideia de grupo. Só que imagine que na matemática existe sim um grupo de um só integrante. Seu entendimento vai ficar aí bem mais facilitado, tá bom? E se você já achou contraditório isso, imagine quando eu te falar de conjunto vazio. É o conjunto que não possui elemento algum. Sim, na matemática é possível haver um conjunto, um grupo, que não tem nenhum elemento. Por exemplo, esse conjunto A, eu vou dizer que ele é vazio. Nós representamos a ideia de conjunto vazio com um sinal de chaves sem nada em seu interior. Outra forma de se representar um conjunto vazio, de eu dizer que esse conjunto A ele não possui elementos, é dizer que A é igual a essa letra grega chamada φ. Eu estou dizendo a mesma coisa, que A é conjunto vazio. Se liga então nisso, tá? Conjunto vazio ou é o sinal de chaves sem nada dentro ou a letra grega φ, ou uma forma ou outra. Eu estou falando isso porque muitas vezes vai cair em prova para puxar o tapete de vocês isso daqui. Isso não significa a ideia de conjunto vazio, tá? Ou é uma forma ou é outra. Então, isso aqui, por consequência, está errado. Vejamos agora o que é cardinal de um conjunto. Seria isso o número de elementos de um conjunto. Imaginemos aqui o conjunto R. Os seus elementos são 21, 23, 25, 27 e 29. Veja que o conjunto R tem 5 elementos. O cardinal do conjunto R é igual a 5. Nós representamos isso da seguinte forma. N minúsculo, entre parênteses, a letra maiúscula que representa o conjunto, tudo isso igual ao número de elementos do conjunto. Então, aqui é igual a 5. Cardinal de um conjunto. Grava bem essa ideia, tá? Falaremos agora de relação de pertinência. Não precisa se assustar com o nome. Isso aqui simplesmente está atrelado ao conceito de que se um determinado elemento faz parte ou não de um conjunto. Só isso. Tomemos aqui como exemplo o conjunto C. Observe que o número 3, ele faz parte do conjunto C. Ele é um elemento do conjunto C. Então eu diria que 3 pertence a C. Sim, essa letra grega chamada epsilon, que está aí destacada em vermelho, significa aqui dentro de teoria de conjuntos, pertence a. Então, eu tenho aqui que 3 pertence a C. 3 é um elemento do conjunto C. Da mesma forma que eu identifico que um elemento pertence a um conjunto, eu também identifico que um outro elemento não faz parte daquele conjunto. Nota aí que o número 10 ele não aparece entre os elementos do conjunto C. Então, diante disso, eu posso dizer que 10 não pertence ao conjunto C. Sim, esse sinal aí que você vê destacado significa não pertence a. Logo, 10 não pertence a C. Se liga aí no fato de que a relação de pertinência ela sempre ocorre entre um elemento e um conjunto. 3 pertence a C. 3 é um elemento do conjunto C. 10 não pertence a C. 10 não é um elemento do conjunto C. E eu estou falando isso porque às vezes nós temos que um conjunto ele pode ser elemento de um outro conjunto. Sim, isso ocorre. E não precisa ficar confuso, eu já vou esclarecer isso melhor. Tomemos como exemplo aqui o conjunto K, cujos seus elementos aparecem aí destacados na cor vermelha. Veja que o cardinal desse conjunto, o seu número de elementos é igual a 10. Pode pausar aí o vídeo e contar os elementos, ver se não vai dar igual a 10. Veja que 7 desses elementos são números aqui aleatórios, números soltos, por assim dizer.
Veja que os 3 demais elementos, agora em destaque, eles são outros conjuntos. Aqui é aquela situação em que nós temos conjunto como elemento de outro conjunto. Isso pode acontecer sim na matemática, tá? Então, dada a relação de pertinência que a gente acabou de ver, nós podemos dizer que 0 pertence a K. 0 é um elemento do conjunto K. 1 pertence a K. 2 pertence a K. 3 pertence a K. O conjunto unitário, cujo único elemento é 4, pertence a K. E observe que o número 4 não pertence a K. Quem pertence a K é o conjunto unitário cujo único elemento é 4, que é diferente do número 4 solto, do número 4 aleatório aí dentro do conjunto K. Pega bem isso aí porque cai direto em questão de prova. Continuando, o conjunto cujos elementos são 5, 6 e 7 é um elemento do conjunto K. Esse conjunto, em sua totalidade, pertence a K, certo? Veja que 5 não pertence a K. Nós não temos o número 5 solto, aleatório, como um elemento aí do conjunto K. 6 não pertence a K. 7 não pertence a K, pelo mesmo motivo. Então, 8, 9 e 10, veja aí que esses 3 números são elementos do conjunto K. Eu posso então dizer que eles pertencem a K, como você está vendo aí na sua tela agora. Por fim, o conjunto vazio é um elemento do conjunto K. O conjunto vazio pertence a K. Se liga bem nisso aí, porque cai muito em prova para puxar seu tapete. E eu estou aqui para evitar isso, claro. Conte comigo. Bora então fechar essa aula com um exercício de aplicação tratando sobre essa relação de pertinência. Bora! Dado o conjunto U, cujos elementos são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, julgue verdadeiro ou falso cada um dos itens abaixo. Item número 1. 8 pertence a U. Significa dizer que o número 8 é um elemento do conjunto U. E isso é verdadeiro. Então, bora colocar aqui um V. Item número 2. 5 não pertence a U. Isso está dizendo que 5 não é um elemento do conjunto U. E isso não é verdadeiro. Olha o 5 aqui. Ele é sim um elemento do conjunto U. Então, essa afirmação do item 2, ela é falsa. Item número 3. Um conjunto unitário cujo seu único elemento é 2 pertence a U. Ou seja, esse conjunto unitário aqui, ele é um elemento do conjunto U. Isso não é verdade, tá? 2 pertence a U. 2 é um elemento do conjunto U. Um conjunto unitário cujo seu único elemento é 2 não aparece como elemento do conjunto U, tá? Então isso aqui na realidade não pertence, não é elemento do conjunto U. Logo, o que se afirma no item 3 é falso. O número 2 é uma coisa, um conjunto unitário cujo único elemento é 2 é outra coisa. Item número 4. Dado o conjunto V, cujos seus elementos são 0, 2, 4, 6, 8 e 10, pode-se afirmar corretamente que V pertence a U. Isso aqui de cara é falso, porque eu dizer que V pertence a U é o mesmo que dizer que V é um elemento único presente no conjunto U. E olha aqui, entre os elementos do conjunto U, você não vai ver V como elemento. Você não vai ver o conjunto V em toda a sua extensão como um único elemento do conjunto U. Então, isso aqui é falso. Item número 5. O conjunto cujos elementos são 5, 6 e 7 pertence a U. Isso também é falso, pelo mesmo motivo. Se ele dissesse que 5 pertence a U, 6 pertence a U, ou 7 pertence a U, seria verdadeiro. Mas ele está dizendo que todo esse conjunto aqui é um único elemento no conjunto U. E isso não é verdade. Logo, o que se afirma no item 5 também é falso. Item número 6.
esse conjunto aqui, cujos elementos são 0, 1, 2 e 3, não pertence ao conjunto U. Isso é verdadeiro. Por quê? Porque esse conjunto não é um único elemento presente no conjunto U. Item número 7. 10 pertence a U. 10 é um elemento presente no conjunto U. Olha só que isso é verdadeiro. Mas esse item número 7, ele traz duas afirmações. Essa é uma, já é verdadeira. A outra precisa ser verdadeira também, para que todo item seja verdadeiro. 11 não pertence a U. 11 não é um elemento que faz parte do conjunto U. Veja que isso é verdade. A gente não tem aqui 11 como elemento do conjunto U. Então, o item 7 aqui eu posso marcar como verdadeiro. Oitavo e último item. Pode-se escrever corretamente o conjunto U por compreensão da seguinte forma. U é igual a x, tal que x é um número natural em que x é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Galera, isso aqui está dizendo que cada um elemento do conjunto U pode ser representado pela letra x, de modo que esse x representa um número natural. Veja que todos os elementos do conjunto U são sim números naturais, em que esse número natural deve ser sempre maior ou igual a 0. E isso é verdade. Veja que nós temos aqui os números naturais de 0 a 10. Todos eles se enquadram nessa característica de maior ou igual a 0. E a outra característica aqui seria menor ou igual a 10. Todos eles também se enquadram nessa característica de menor ou igual a 10. Então, o que se afirma aqui no item 8 é completamente verdadeiro. O conjunto U pode sim ser escrito por compreensão exatamente dessa maneira. Espero que o exercício tenha deixado aqui a coisa mais clara. Qualquer dúvida que tiver, pode usar o espaço aqui embaixo dos comentários. Vai ser um prazer interagir com você. Então, galera, eu espero genuinamente que essa aula tenha agregado valor ao seu conhecimento matemático. Não deixe de assistir a parte 2, que está aqui linkada na sua tela final, em que falaremos sobre subconjunto e relações de inclusão. Agradeço como sempre o carinho da sua atenção, desejo que Deus te abençoe e te proteja, nos dê vida, saúde e todas as condições favoráveis de estarmos aqui no próximo vídeo. Muito obrigado!